Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei você, mas eu estou sentindo que a presença do Senhor nessa casa, hoje, está trazendo algo diferente para nós. Eu tenho certeza, mas é certeza absoluta, que você vai receber hoje algo diferente, especial. Porque isso foi preparado para você hoje. Porque a pessoa mais importante, ele já está aqui desde o início, desde a nossa oração lá dentro, com todo o grupo. Desde o dia que o pastor Fábio preparou essa campanha de vida saudável. Nós recebemos muita bênção, muitas instruções de como comer bem, de como viver bem, do emocional. Isso foi acrescentado para nós dentro da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é aquela que gera dentro de nós algo diferente. A palavra do Senhor não nos motiva, ela nos transforma. E você está hoje aqui para ser transformado naquilo que ainda você tem pedido e não tem acontecido. Você vai receber instruções para a tua vida seja saudável. Mas você vai pegar isso no Espírito, para que a tua vida hoje passe a ter um algo mais. Nós vamos mudar de estágio hoje, em relação ao Senhor. Nós vamos chegar no lugar secreto que a gente sempre almejou. Que é isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei se vou conseguir pregar toda a vida saudável, mas eu sei que eu vou pregar aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração, sobre transformar a minha vida e a sua vida em vida saudável. Amém, queridos? Porque com todas as minhas dificuldades de cirurgia de olho e tal, e aí eu comecei a pensar, poxa, eu vou pregar sobre vida saudável, né? Meu Deus. Mas aí eu lembrei daquela passagem, pastor, de Tiaguinho, Tiago menor, que Jesus estava comissionando eles a saírem e a orar por enfermos, por cura. E Tiaguinho chega todo sem jeito para Jesus e diz assim: mestre, está difícil porque eu estou orando por cura, as pessoas estão sendo curadas, e eu tenho essa dificuldade aqui. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse a ele assim: eu quero que as pessoas vejam que, apesar de você ter essa enfermidade, apesar de você ter esse problema, você ainda continua crendo em mim. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua enfermidade, qual é o seu problema emocional, qual é o problema na tua casa, eu não sei. Mas o que as pessoas precisam ver na minha vida e na sua vida é que, apesar de todas as lutas, apesar de todas as batalhas, nós continuamos crendo naquele que foi na cruz por mim e por você. Aleluia! E é Ele que está aqui hoje, mudando, transformando, nos ensinando a nossa vida. Eu tenho certeza que o que você vai receber hoje aqui, você vai sair cheio e vai transbordar lá na tua casa, transbordar no teu trabalho, porque você vai sair, vai estar impregnado na tua alma, vai estar no teu espírito, e aquele que é colocado no teu espírito não se perde, não se esquece, porque a mudança, a transformação, a renovação de mente pela palavra do Senhor é que nos faz caminhar um pouco mais. Precisamos ser hoje espirituais totalmente, mesmo em passagens, em instruções práticas, porque a Bíblia é assim, ela nos ensina o espiritual dentro de coisas práticas para as nossas vidas. É assim que eu e você vamos sair hoje daqui, e quando a gente abrir a Bíblia, a gente vai ver o espiritual falando conosco, as instruções de Deus vindo para nós, porque hoje a gente vai aprender aqui, juntos, a se chegar no lugar secreto. Quem tem um lugar secreto aí com Deus? Todo mundo tem? Legal. Mas é um quarto? É uma sala? Não é desse lugar que eu estou falando, não. Nós vamos criar hoje aqui, juntos,
um lugar secreto espiritual. Sabe por quê? Porque quando você precisar falar com Ele, dentro do local secreto, você pode estar no teu trabalho, você pode estar num hospital, você pode estar dirigindo, você vai conseguir entrar no seu lugar secreto. Porque a dificuldade de se encontrar com Deus é nossa, não é dele para nós. Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente e onipresente. Nós é que precisamos criar o nosso lugar secreto para ter intimidade com Ele, e aí sim termos uma vida saudável, e aí sim temos a cura, temos a libertação emocional, física, espiritual. Precisamos tratar, mas nós sabemos que a fonte de toda a cura, a fonte de toda a bênção é dele. Então, amados, precisamos nos encontrar com Ele mais vezes. Não é só na hora do aperto, não é só a hora que a gente precisa rios de água transbordando. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Quem gosta de ouvir a voz de Deus? Se você gosta, como eu, ouvir a voz de Deus, nós precisamos criar um ambiente para que possamos ouvir a voz dele. Nós temos que deixar os nossos ouvidos sensíveis à palavra do Senhor, porque a dificuldade não é dele de falar conosco, a dificuldade é nossa de ouvir ele, e a gente tem que preparar nossa alma, nosso espírito, o nosso corpo, para ter a intimidade com o Senhor Jesus. Essa intimidade que transforma, muda, restaura, liberta e faz de mim e de você uma outra pessoa. Porque não sei você, eu me transformei numa outra pessoa. Eu me converti no momento onde eu estava com depressão há mais de 6 anos. Tomava um remédio para passar o dia, um remédio para passar a noite. Foi nesse ambiente aonde cheguei a entrar no hospital em cadeira de roda, com as mãos todas torcidas, sem conseguir falar. Tamanha era a depressão, tamanha era a dificuldade. Eu fui convertido no momento que as coisas eram tão complicadas, que eu cheguei aí para a Beneficência Portuguesa achando que eu estava tendo algum problema do coração. E a partir do momento que eu consegui entender isso, que eu consegui me aproximar, que eu consegui entender quem era Jesus, eu nunca mais precisei desses remédios. E isso foi assim. Esse Deus continua aqui, fazendo milagre. Esse Deus continua olhando para você e fala assim: estou aqui para resolver esse problema. Estou aqui nessa noite para transformar a sua vida, para resgatar a nossa intimidade. Porque resgatar a tua vida já foi feito na cruz. Agora o que Ele quer é ser íntimo de você. Você já imaginou ser íntimo daquele que tudo pode, tudo transforma, tudo cura? Aquele que resolve todos os seus problemas? Aquilo que pode fazer você descansar em paz, porque sabe que você está debaixo das asas dele? Aquele que a gente pode chamar de Abba Pai, que é como papai, papaizinho, como as crianças, que não tem nenhuma barreira em crer que vai ser resolvida a situação. É isso que o Senhor está nos chamando nessa noite, para que nós sejamos íntimos dele, que todas as nossas curas vão ocorrer a partir da nossa intimidade, da nossa proximidade e dos princípios estabelecidos por ele, para a minha e para a sua vida. Então, dia de bênção, dia de paz, dia de renovação. Talvez vocês aqui e vocês que estão aí em casa não têm ideia do que o Senhor vai fazer hoje pela tua vida. Talvez passe 2 ou 3 dias, uma semana, e aí você se lembre do que foi dito e você se transforme por uma lembrança daquilo que foi dito para você. Porque o propósito dele nessa noite hoje é transformar vidas, a minha inclusive. Amém, queridos?
Falei que não vai dar tempo, mas enfim, vamos que vamos. Ó, eu queria abrir João, 3 João, versículo 1. Capítulo 1, versículo 2. Amado, assim nós começamos a nossa campanha. Esse é o tema da nossa campanha. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. O que o Senhor está dizendo para nós? Que é importante que estejamos bem física e emocionalmente, e que Ele está fazendo isso por nós. Glória a Deus. Foram 7 ministrações, né? Que foi falado sobre zelar pelo Espírito Santo, comer bem, e não é comer demais, cuidado com os ataques do coração, escolhas para não adoecer suas emoções, mente sadia, corpo saudável, fé saudável, cheira bem, e hoje, sua saúde importa. Sua saúde importa por esse processo. Sua saúde importa para Deus. Sua saúde importa para que você vá bem. E às vezes a sua saúde não é estar plenamente são, mas plenamente convicto de que tudo vai bem. Assim como aquela viúva perdeu o filho e aí encontrou, como vai? Vai tudo bem. A confiança era tão grande que vai tudo bem. Então, o que o Senhor está dizendo para você? Apesar de tudo que você está passando, apesar de todos esses enfrentamentos que você tem, 91, conhecido por todos nós, né? Totalmente conhecido. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo habitará sobre a sombra de suas asas. É interessante porque a gente lê isso, né? E às vezes não desmembra, para poder tentar entender um pouco mais, para que isso fale no nosso coração. Então, quando ele diz assim, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, alguém já parou para pensar qual é o lugar secreto do Altíssimo? Onde é o lugar secreto do Altíssimo? Existe esse lugar secreto do Altíssimo? Que eu possa morar, que eu possa habitar? E ainda ele completa, habitará sobre a sombra de suas asas. Eu tracei um paralelo com isso aqui. Como? Imagina, um pássaro que ele faz um ninho num lugar secreto, escondido, para que ali ele possa cuidar sem os riscos do inimigo. Esse é o lugar secreto do Altíssimo, aquele que te coloca escondido para te cuidar. E aí ele diz aqui, habitará sobre as suas asas. Ou seja, o Senhor te pega, te guarda num lugar livre de tudo, todos os inimigos, e ainda com as suas asas Ele te cobre. Então nós precisamos encontrar esse lugar secreto do hospital. Como faz? Você não fala com Deus? Você não vai no lugar secreto? Eu quero te motivar a criar esse lugar secreto. E eu vou falar sobre a minha experiência. Você use a sua. Mas um lugar secreto para mim é um local onde está só eu e Ele. E como eu crio esse local? Espiritualmente eu crio esse local de forma que eu possa me sentir bem nesse local. Então vamos lá, vamos idealizar um local secreto. Eu gosto de uma montanha, gosto de estar debaixo de uma árvore, sentir uma brisa fresca, sentir o cheiro das flores. E aí eu convido Jesus para falar: Jesus, senta aqui comigo, vamos conversar. Você criou um ambiente secreto que todas as vezes que você for falar com Ele, você pode ir para esse ambiente secreto. Eu sugiro que seja sempre o mesmo, para que fique mais fácil essa conexão de você fazer isso. Porque nós temos essa dificuldade. Às vezes demora um tempo, mesmo no lugar secreto nosso, lá na nossa casa, para poder ter essa conexão. E a partir do momento que você faz isso, você cria o seu lugar secreto com Ele.
É o local onde você fala com Ele, onde Ele fala com você, onde você ouve palavras de sabedoria, de conhecimento, onde você ouve tudo isso dEle e transforma a sua vida. Crie esse lugar secreto. E aí, quanto mais você tiver nesse lugar secreto com Ele, você vai poder falar sempre: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, nele confiarei. Faz sentido esse versículo quando você criar esse local secreto. Nós precisamos disso. Jesus já forneceu todas as condições para a gente criar isso. O véu já foi rasgado de cima a baixo. Aquele local que era secreto, que era só o sumo sacerdote, hoje está aberto a mim e a você para entrar e ter o acesso a Ele, a intimidade. Então, o encontro de Deus transforma a vida. Gente, vida é transformada. E assim, é preciso disposição e coragem para a entrega. A gente precisa se esforçar, sim. Ainda ontem eu estava assistindo um filme com a minha esposa, onde um garoto falava: eu venho na igreja, mas eu não escuto Deus, eu não vejo Deus, vocês falam de Deus, mas eu não vejo, eu não vou mais voltar aqui. E passou a adolescência, aí quando ele tinha lá seus 24 anos, ele foi sair pelo mundo, fazer viagens, surfar, curtir a vida. E ele passou por uma situação de quase morte, onde ele foi picado num mergulho com águas. E aí ele foi picado, e essas algas, elas, com uma picada somente, água marinha, essa água marinha com uma picada somente era o suficiente às vezes para matar. E ele tomou 5. Naquele momento ele começou a lembrar das coisas que a mãe dele falava. E aí ele foi no secreto com Deus. E aí ele conseguiu ouvir a voz de Deus naquele momento. Foi aí que ele se salvou. Porque ele falou: Senhor, eu não acreditava, agora eu estou vendo. Me dá uma chance para me mostrar isso para todo mundo. Nós precisamos ouvir, isso faz parte, isso transforma, muda a nossa vida. E nós podemos fazer, não precisamos esperar um momento de desespero, de enfermidade. Nós não precisamos um momento de infortúnio para buscar e para entrar no lugar secreto. Nós temos a chance de entrar todos os dias nesse lugar secreto. É Ele que vai derramar rios de água na tua vida. É Ele que vai te dar palavra de sabedoria, de conhecimento, para que você não erre. Ele para que dê discernimento o que você pode fazer. Imagina você ter uma pessoa que tudo sabe, tudo vê e só tem orientação boa para você. Você tem, está aí junto com você, está na tua casa. Cria esse lugar secreto, você precisa disso. Nós precisamos disso. Talvez sem esse local secreto, a gente fique desamparado. Não por conta dele, mas porque eu e você não conseguimos calibrar os nossos ouvidos para ouvir os conselhos do Pai. Então, eu quero encorajar você a criar esse local secreto. Eu quero encorajar você a transformar a sua vida pela aproximação do Senhor. Pastor, o que tem a ver isso com vida saudável? Nós vamos ver. Não dá para ter uma vida saudável sem estar conectado com o Pai. Não tem como. Ele nos criou. Ele nos transformou. Ele nos muda. A palavra, ela entra, transforma a nossa vida. Então o princípio de toda cura, de toda libertação está na palavra e nos conselhos dele. E aí tem alguns tópicos que a gente vai ver aqui. Alguns eu vou passar muito rapidamente, porque já foi ministrado sobre corpo físico, sobre mente. Não tem o porquê eu estar falando isso, mas a gente vai naquilo que se interessou. Talvez o Frank lá já esteja apavorado, porque já furou todos os esquemas aqui. Mas eu estou falando o que o Senhor está colocando no meu coração nessa noite. O que é para você e o que é para mim ouvir. Amém? Vamos lá. Por que sua saúde importa? Vamos no número 1.
alimente-se com moderação. Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia, mas não em glutonarias e bebedeiras. Instrução do Senhor. Nós temos que andar como de dia, ou seja, como no momento que a gente está são, tudo, não nos momentos em que a gente se perde isso. Por quê? A glutonaria, o alimentar-se demais, nada mais é do que falta de domínio próprio. Uma das coisas que o Senhor preserva e pede para nós que nós mantemos o domínio próprio. E por que às vezes a gente se engorda muito? E por que acontece tudo isso? Às vezes é porque uma pessoa foi abusada quando era infância, às vezes é porque teve uma depressão muito grande, às vezes porque passou por um período de escassez tão grande que depois começou a comer compulsivamente. Às vezes é para fuga de alguma coisa. Então, amados, é necessário que a gente faça a nossa parte, mas também que a gente ore a Deus para nos livrar de tudo isso. Número 2, desfrute de uma sexualidade saudável. O que seria uma sexualidade saudável? Olha aqui em Eclesiastes 9:9. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá debaixo do sol. Ou seja, o que Deus está te dando no dia a dia. É a tua companheira, é o teu companheiro. Desfrute disso. Tinha um outro versículo que eu acabei nem colocando aqui, que dizia assim: beba a água da sua cisterna. Não faça como Davi, que foi ver a cisterna do vizinho, né? E ali, um homem segundo o coração. Ah, não, pastor, mas eu sou cristão, eu não tenho esse problema, não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas foi olhar na cisterna do vizinho. E ficou uma mancha. Deus abandonou Davi? Não. Mas as consequências têm. Então, beba água da sua cisterna. 3. Afaste-se das imoralidades sexuais. Olha só o que diz em 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Olha só que interessante. Quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Sabe por quê? Porque o pecado sexual, na verdade, você faz uma aliança. O ato sexual é uma aliança de sangue, que você guarda para o resto da sua vida. Para o resto da vida, sim. Ah, se no passado, perdão é uma coisa, a consequência é outra. Então nós temos que pensar, e não podemos mais esquecer que o que está na Bíblia é para nosso conhecimento. Eu coloquei aqui em Levítico 20, mas eu não descrevi tudo. Porque ali ele fala que o homem não pode se deitar com outro homem como mulher, que o homem não pode deitar com o marido de com a esposa do seu pai, que o homem não pode deitar com a tia, que não pode, um monte de instrução do que pode e do que não pode. E aí, é a Bíblia que a gente segue? Ou pode ou não pode? Ah, então eu vou discriminar. Não, é outra coisa. Nós temos que amar todos, mas não podemos deixar de entender o que a palavra fala. Então, assim, todos esses versículos, eles têm, na verdade, um pedacinho no final que me chamou a atenção, em vários versículos dessa palavra, que fala assim: certamente morrerão, e seu sangue será sobre eles. Ah, certamente morrerão. Morrerão os dois. Pastor, vai ser executado? Não. Morte espiritual, queridos. Morte espiritual. E o seu sangue será sobre ele. Toda vez que você vê na Bíblia, sobre o teu sangue eu não tenho culpa, o seu sangue é sobre ele, você é culpado disso. Então pensem em tudo isso.
Eu sei que muitos de nós erramos no passado, cometemos erro, ou não um erro, mas aconteceu, não tem problema. Mas nós precisamos ter a consciência e de tirar essa legalidade da nossa vida. Como? Declarando que você não concorda com aquilo. Declare em voz alta para o Senhor: eu não concordo, Senhor, eu renego isso que eu fiz. Porque tira a legalidade de Satanás contra a tua vida. Tudo que você cometeu errado, cometeu de errado por falta de conhecimento, ou talvez nem convertido você era, você tem que sim declarar para o plano espiritual ouvir que você não concorda mais com aquilo. Para que isso não venha ter mais legalidade em sua vida e você não possa ser mais acusado sobre qualquer coisa. Porque lá na cruz todos os seus pecados já foram embora. Amém, queridos? Vou tomar uma água. Então tem algumas coisas da parte da imoralidade sexual que a gente tem que pensar e refletir. Troca de parceiros. Se você não está casado e consegue, reorganize essa sua vida. É importante você estar. É importante. O sexo, como eu já disse, é uma aliança, e é uma aliança de sangue. E a aliança de sangue no passado era assim, cortava às vezes o punho, a mão de um, do outro, encostava os dois sangue. Aqui era uma aliança eterna. Então, vamos pensar muito bem no que a gente está fazendo. No sexo você não pode fazer o outro sofrer. É em comunhão, é em acordo. Você não pode usar alucinógenos, álcool, drogas, porque isso te tira o domínio próprio. Você está fazendo uma aliança fora do seu domínio próprio. Então, só o fato de consumir essas coisas, você já tem que se libertar disso. Mas fazendo uma aliança com isso, é ainda pior. Você não pode descarregar, você não pode descarregar a sua raiva, a sua ira. Isso não pode ser uma fuga para você, o sexo. Não pode ser. Isso tem que ser uma coisa de respeito, de comunhão, de amor. Trate isso, amados, como uma ordenança que o Senhor nos trouxe. É uma bênção que o Senhor trouxe para as nossas vidas. 4. Deixa eu ver como é que está o meu horário aqui. Sei que ainda falta, mas deixa eu tentar. Glória a Deus. Não falta muito, não. Liberte-se de todos os vícios. Nós temos que libertar de todos os vícios. O versículo 2 Pedro diz assim: prometendo-lhes a liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se o álcool, as drogas está te dominando, você é escravo. E quem é servo não pode ser escravo. Se você é escravo de um senhor, você não pode ser servo do outro. Se você resolveu ser servo do Senhor, porque antes a gente estava na escravidão, né? Nós estávamos na escravidão do pecado da morte, fomos salvos. Hoje nós somos servos do Senhor, não dá para ser escravo de droga ou de qualquer outra coisa. 5. Durma bem. Olha que legal. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus guardará o seu coração, ou seja, é a paz que te deixa tranquilo, né? E o que é interessante é que ele fala assim, que guardará o coração e a mente de vocês, guarda onde? Em Cristo Jesus. Então, nós precisamos dessa paz. Nós precisamos buscar essa paz que excede todo entendimento. O número 6 diz assim: respeite o dia do descanso. Você trabalha para viver, não trabalha para morrer. Já foi dito isso aqui, né? Então, assim, você precisa trabalhar. Sim, nós precisamos trabalhar. Mas não precisamos abandonar a nossa família, não precisamos abandonar o nosso Deus, tudo, simplesmente por conta do trabalho. Porque como Salomão lá em Eclesiastes fala, tudo é vento debaixo do sol. Chega uma hora que isso é vento. Não faz sentido, né? A gente perde muitos momentos por causa do trabalho. Eu fiz isso, amém? Êxodo diz assim:
Eis, em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia do descanso consagrado ao Senhor. O sábado aqui ele está dizendo que é o 7º dia. Não faz sentido no período, nos dias de hoje e do que era antigamente. A lei era essa. Hoje tem gente que trabalha 24 por 72, tem gente que trabalha 12 por 36, enfim. O que é importante? Que você tenha o dia do seu trabalho, que você tenha naquele dia o dia do descanso, o dia que você se compromete com a tua família, o dia que você se compromete com o Senhor, o dia que você vem para a igreja, é fundamental, faz parte isso. O 7º diz assim, trabalhe com prazer. Então, assim, durante 6 dias, a gente trabalha com prazer. E aí tem o 7º, que é o descanso. Mas, às vezes, você trabalha num local, ou o que está difícil, ou o teu trabalho não é exatamente aquilo que você queria. Como é que eu faço para trabalhar bem, para trabalhar feliz? Faça com tudo como se fosse para Deus. Você não está fazendo para o teu patrão, você não está fazendo para o governo, você não está fazendo para ninguém. Você está fazendo para Deus. Ele te honrou com esse trabalho. Honre Ele fazendo o melhor possível, porque quando você fizer o melhor, Ele vai colocar em outro. Quantas vezes você já viram uma atendente de uma loja ou alguém fala assim, se eu tivesse uma loja, eu ia contratar essa pessoa para trabalhar para mim. Essas são as oportunidades. Honre aquilo que você tem. É preciso, é necessário. 8. Pratique atividades e exercícios físicos. Já foi falado incansavelmente aqui, sobre praticar os benefícios disso tudo, O corpo e a alma precisa disso para que a gente possa se estabelecer nisso. O 9 diz assim, por que sua saúde importa? Proteja a saúde mental e emocional. Já foi pregado aqui nas ministrações anteriores, Então, olha só como confirma, O segundo louvor, acho que se eu não me engano, falou justamente sobre essa palavra, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre e por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste. Nós temos que entender que todos os sofrimentos foram superados. Traga isso para a tua vida. Por mais, traga a mortificação do Senhor para a tua vida, porque aí você também vai conseguir trazer a vida dele para você. Entenda isso tudo, mas atribulado, mas não desistido. Isso é a paz que vai trazer. Isso é a intimidade com o Senhor. O Senhor lá no secreto, ele vai te dar força para passar esses períodos. Vai dar força para passar nessas condições. E por último, o 10. Guarda a sua fé. A fé, se fala muito sobre a fé, E a fé é dom de Deus. Mas quando que ela é fé? Quando? Quando você passa por um momento difícil, você passa pela fé. Imagina que a fé é com uma caixa d'água. Vai enchendo, chega uma hora, mas à medida que você vai usando isso. Então, assim, a fé só é fé quando você usa. Quando você usa, você tem fé. Quando você não usa, você só tem medo e guarda aquilo para você. Uma falsa confiança. A fé você usa na oração, você usa profetizando para as pessoas, você usa orando pelos seus filhos, você usa declarando bênção para a tua vida. Pela fé, você vem, traz o seu dízimo, pela fé, você faz as coisas, mas só que você precisa usar, precisa ter ação, para que essa fé seja recorrente na tua vida. Então, usa a fé, porque a fé só é fé quando é usada, Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim. Isaías 55. Quando eu vejo isso, que essa palavra não volta vazia, eu preciso praticar a fé nesse sentido. Eu preciso crer que aquilo que eu declaro vai voltar. E quando ele diz assim, ela não voltará vazia para mim. Alguém pode me ajudar? Se ela não vai voltar vazia, ela vai voltar? Vocês não sabem? Cheia. Não vai voltar vazia. Se não vai voltar vazia, vai voltar
cheia. Cheia do quê? Daquilo que você declarou. Você proferiu bênção, vai voltar cheio de bênção. Você amaldiçoou alguém, vai voltar cheio de maldição. Porque a palavra, ela busca local de cumprimento. E se eu profetizar maldição para uma pessoa, da qual ela não tem nada que possa validar ela para isso, ela não tem legalidade nisso, essa palavra ela não volta vazia, ela continua procurando o local de cumprimento. E vai procurar na onde? Naquela relação em que você mandou e quem mandou. Você entende que o que você profere é muito grave, porque pode atingir uma pessoa, mas se essa pessoa não tiver legalidade, ela vai voltar sim para você. Tenho certeza que cada um de nós um dia perdeu um pouquinho a noção das coisas e declarou algumas coisas que não queria. Tenho certeza que isso aconteceu. Ou é só comigo, como diz o pastor Vado? É só comigo? Não é. Então, queridos, retire essa palavra do plano espiritual. Faça uma oração você com Deus lá no secreto. Pai, eu retiro tudo isso que eu declarei. Eu retiro essa palavra, eu não dou mais legalidade para isso. Porque isso não pode voltar para você. Isso não pode, isso não é coisa de cristão. Mas você pode profetizar a bênção. Você pode olhar para o teu filho e profetizar a bênção. Essa palavra não vai voltar vazia. Ele vai receber do Senhor aquilo. A tua família vai receber. A tua igreja vai receber. Você vai receber. Do teu trabalho vai receber. Nada que você declara de bem vai totalmente para a pessoa. Pelo menos uma partinha fica para você pela tua atitude. Então, nem que seja em benefício próprio seu. Declare bênção para as pessoas. Você precisa ter o interior descansado. Quando o interior descansa, você trabalha duro, mas já sabe qual vai ser o resultado. Trabalhar descansado é tirar os pesos, tirar tudo aquilo que um dia nos atrapalhou, um dia nos impediu, um dia nos trabalhou. Então, assim, não podemos escolher no que queremos ficar cativo. Nós podemos escolher no que podemos ficar cativo. Eu posso ficar cativo à palavra. Eu não posso querer ficar cativo a pensamentos doidos, de querer maldição das pessoas, ou de coisas ruins. Isso passa pela nossa mente, mas não é para nós meditar, é para a gente esquecer e ficar cativo na palavra. Traz a palavra cativo para você. Eu oro nesta noite para que você fique cativo na palavra. Porque só é liberto aquele que é cativo na palavra. Se você é cativo na palavra, você será liberto. Se a palavra é cativa em você, você será liberto. Que a prisão de Jeová só nos abençoa. Porque não é prisão. É bênção sem medida. E aqui eu volto para o começo, por onde a gente começou. Em 3 João. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. Eu queria fazer um ato profético nessa noite aqui com você. Você está disposto a receber o que o Senhor tem para te entregar para a tua vida, para a tua família? Quem está disposto a colaborar com isso? Quem está querendo receber isso nessa noite? Já foi declarado aqui isso tudo. Isso tudo não começou pela minha palavra, isso começou pelo louvor, isso começou por aquilo que Deus deu para a pastora Flavi. Vem até a frente. Nós vamos orar por toda a situação. Eu vou pedir para os obreiros virem aqui. Eu tenho certeza, o louvor, se puder subir novamente, para que a gente tenha um momento. Nós temos uns minutinhos aqui, dá para a gente fazer isso. Eu quero que você hoje receba toda a igreja, amados. Eu não estou querendo separar. Não, é você que está. Não, não é. É para toda a igreja. Sabe por quê? Porque nós falamos de 10 itens. Nós falamos de alimentar, nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de sexualidade, estamos falando de orar pelo casamento. Nós falamos aqui de imoralidade, nós falamos de ligação, de ataque mental, nós falamos de dormir bem, nós estamos falando de insônia, de paz, de dormir. A gente está falando
de descanso. A gente está falando, tirando todos os vícios do trabalho, trabalhar com prazer, libertação de perseguições no teu trabalho. Pratique atividade, exercício físico, motivação. Eu quero te motivar a cuidar do seu corpo, que o seu corpo seja alimentado pelo Senhor nesta noite. Proteja a sua saúde mental. Libertação, ataque da mente, fúria, raiva, tudo que você tiver na tua casa, na tua família. Você tem alguém que você quer assim na tua casa, nesse momento a gente quer orar para tudo isso. Guarde a sua fé. Aqui ajuda para acrescentar fé nos momentos difíceis. Talvez você esteja passando por um momento difícil e a gente vai orar por acrescentar fé. E os obreiros podem pôr nas mãos, pode fazer. Enquanto o louvor vai ministrando, a gente vai ministrando aqui. Eu quero transformar esse ambiente num ambiente propício. Vamos fazer um pequeno ambiente de local secreto em conjunto. Cada um tem o seu lugar secreto aí, para que Deus venha falar com você, para que a administração seja diretamente em você, para que o que eu diga aqui seja somente para te motivar, que seja só um gatilho, para que você possa receber de Deus essa noite aquilo que está faltando para a tua casa, aquilo que você ora, aquilo que você pede, aquilo que você veio buscar na igreja hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por ansiedade nessa noite. Toda pessoa que está ansiosa, preocupada, está desesperada, Pai, em nome do Senhor Jesus, derruba, caia por terra essa ansiedade hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero orar, Senhor, pelo casamento, aquele que tem pagamento, que tem filhos, filhas com problema no casamento, Pai. Eu quero, Pai, nesse momento, afasta, Senhor, tudo aquilo que tem prejudicado. Guia os teus filhos, Senhor, para a bênção espiritual do casamento. Pai, afasta, Senhor, as imoralidades sexuais, os ataques contra a mente, as perseguições, Senhor. Durma bem, eu peço, Senhor, para aqueles que têm insônia, aqueles que têm dificuldade de dormir à noite, Senhor, se sentem atribulados, cansados, Pai, que não conseguem ter uma noite de paz há muito tempo. Eu profetizo que nesta noite você vai dormir em paz, e você vai acordar amanhã de forma totalmente diferente. Que essa insônia que tem perseguido a tua vida vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, aquele que tem alguém próximo, que é viciado no trabalho, que abandona a família, que não cuida da família por conta do trabalho, que seja um exagero, Pai. Eu peço para que o Senhor venha abrir os olhos dessa pessoa, Pai, que Ele venha trazer equilíbrio entre o trabalho, família e a busca pelo Senhor. Senhor, motivo também o Senhor, aqueles que precisam, Senhor, não trabalhar no corpo, na alma, no espírito, Senhor, que nesta noite, Senhor, eu não sei qual é, Senhor, a necessidade do teu povo que está aqui, mas eu sei que hoje o Senhor veio aqui, Senhor, para abrir rios no deserto, como disse a pastora Flavi, que o Senhor vai derramar bênçãos ilimitadas para os teus filhos. Pai, eu peço, Senhor, os teus filhos hoje comecem a cavar poços, Pai, porque haverá chuva, haverá água serôdia. Pai, cava os poços no deserto, mesmo que você não veja nada, esses poços vão ser cheios, Senhor, das águas que fluem, águas da vida, Senhor, para os teus filhos nessa noite. Pai, a fé seja estabelecida no coração deles, a fé inabalável, Senhor. Pai, visita esses teus filhos no lugar secreto, Pai, aqueles que ainda não têm, que essa noite comecem a praticar isso, que nesse momento aí, Senhor, comecem a criar o seu local secreto. Fala com eles, Pai, eles que vivem pedindo, quero ouvir a tua voz. Pai, fala com eles de todas as formas possíveis. Usa os servos que estão orando, usa a família, usa a palavra, usa o louvor. Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, miríades de anjos nesse momento, nessa noite, Senhor, aqui nesse local, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoando, transformando essa atmosfera, porque nós sabemos que é uma noite espiritual, é uma noite que o Senhor está tocando em todas as áreas. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama, Senhor, derrama sobre todos eles, para que eles possam ter fé, eles possam usar a fé, eles possam ser abençoados, Pai, em nome de Jesus.